Olá, paz e graça. Nós estamos aqui para dar continuidade à quarta carta, à quarta igreja ali de Tiatira. Tá bom? Vamos lá. Esta carta foi a maior carta de Jesus ali das sete igrejas da Ásia, né? Interessante que a cidade de Tiatira era uma cidade pequena, uma cidade de certa forma insignificante, mas foi ali que o Senhor escreveu a sua maior carta, né? De exortação e de incentivo ali para todos ali de Tiatira, né? Então, uma cidade pequena que não tinha muita importância nem política e nem religiosa. Mas nós vamos fazer aqui uma pequena síntese, né, da cidade ali de Tiatira e depois nós voltamos aqui, tá ok? Então vamos lá. Carta à igreja de Tiatira. Tiatira, sacrifício, seu significado. O nome Tiatira tem o sentido de sacrifício contínuo. Havia um grande templo em honra ao deus Sol, Apolo. Sua indústria principal era de instrumentos de bronze e cobre. A pequena cidade servia de entrada para a Ásia Menor, na rota do comércio. Foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre, em 280 a.C. Era uma cidade sede da guarnição militar. Fabricavam tecidos, especialmente em vermelho e púrpura, extraída de uma planta chamada índigo. O comércio era organizado em sindicatos, chamados guildas. Cada associação tinha um deus grego, que era o seu padroeiro. Haviam festas onde os produtos eram vendidos em sacrifício aos deuses. Interpretação literal. Igreja, Tiatira, não sabemos ali quem foi o seu pastor na ocasião que foi enviada esta carta. Elogio, cresceu no serviço ao próximo. Instrução, manter a fé e deixar o culto idólatra. Promessa, soberania das nações e a estrela da manhã. Ali nós temos Lídia, que era natural de Tiatira e era vendedora de púrpura, uma representante ali da cidade de Filipos, que consta no livro de Atos 16:14. Olhos como chama de fogo, juízo divino. Pés como bronze, força e poder. Amor, fé, serviço, perseverança. Uma igreja dedicada e amorosa. Obras mais numerosas que as primeiras. Tiatira mantinha um orfanato e hospital. Jezabel, mulher com este nome ou uma comparação com a rainha Jezabel, uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal, o deus pagão da natureza, casou-se com o rei Acabe e perseguiu os profetas de Deus. Profetiza, Jezabel dizia que tinha o dom de profetizar ou era uma pregadora. Ainda dentro da interpretação literal, nós temos prostituição sexual e religiosa, coisas sacrificadas a ídolos, comida oferecida e consagrada às imagens, prosto de cama, castigo de Deus, seus filhos, biológicos e seguidores, profundezas de Satanás, ocultismo, misticismo, prática de magia e adivinhação,
Estrela da manhã. A última estrela que ainda aparece antes de amanhecer o dia é o planeta Vênus. O Sol é uma estrela. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Interpretação histórica. Tiatira representa o quarto período do cristianismo, a Igreja da Idade Média, entre 590 e 1517 d.C., um tempo de hegemonia do domínio romano sobre a Igreja cristã. A Igreja medieval é conhecida por um tempo de trevas, pela falta de leitura da Palavra de Deus. Na Idade Média, o poder estava com a Igreja, que foi institucionalizada, construíram templos grandiosos, cobertos de riqueza, mas o povo não tinha acesso à Palavra de Deus. Costumes pagãos entraram na Igreja. A mulher no Apocalipse representa a Igreja, Apocalipse 12, que é a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21, 9. Mas a mulher chamada Jezabel, Apocalipse 2, 20, e a meretriz em Apocalipse 17, são as falsas igrejas. Interpretação moral. Atitudes do espírito de Jezabel nas igrejas. Sedução, tentativa de conquistar. Idolatria, as pessoas ou denominações. Manipulação, busca de poder. Perseguição, oposição à liderança. Igreja relaxada, acomodada e preguiçosa, que não se interessa mais pelo trabalho da evangelização. Falta jejum, oração e Bíblia. Igreja, dívida entre o mundo e a palavra. Ainda dentro da interpretação moral, Tiatira representa as igrejas que têm a porta larga e deixaram as coisas do mundo e deixam as coisas do mundo entrarem dentro da igreja. Igreja sem compromisso. Entra pela porta da frente, saem pelas portas do fundo. Vamos tolerar o espírito de Jezabel? A igreja não pode se acomodar. O vencedor receberá a estrela da manhã. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui de Apocalipse 2. Você abre aí a sua Bíblia, Apocalipse 2, do 18 ao 29. E ao anjo da igreja escreve a Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram,
como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao anjo, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Texto bem grande. Nós podemos aqui notar isso, que esse texto é um texto grande. Porém, isso demonstra que o Senhor Jesus, ele se importa com um número pequeno de pessoas. Não importa que a cidade seja desprezível, que a igreja seja pequenininha, que tenha poucos membros, mas foi nesta igreja que o Senhor Jesus teve um cuidado de esclarecer mais, de trazer os elogios e trazer a repreensão adequada para o povo daquela igreja. Ele poderia ser sucinto aqui. Como tem meia dúzia de pessoas, eu vou ser bem rápido aqui nas minhas colocações. Não! Cristo, ele falou aquilo que aquela igreja precisava ouvir, independentemente do número de membros daquela igreja. O Senhor Jesus, ele se importa com grandes números e com pequenos números. Então, vamos aqui para a introdução. Tiatira, o nome significa sacrifício, ou alguns também dizem que é sacrifício de trabalho. A situação geográfica, a cidade de Tiatira se crava no pequeno continente da Ásia Menor, hoje atual porção da Turquia asiática, no fértil vale do rio Lico, cerca de mais ou menos 59 quilômetros a sudeste de Pérgamo, na estrada que ia para Sardes. Ficava a pequena cidade de Tiatira, colônia macedônia, fundada por Alexandre Magno depois da destruição do Império Persa. É importante a gente ressaltar aqui que a indústria metalúrgica, ela era muito importante ali na cidade de Tiatira, porque a cidade de Tiatira, ela servia como uma entrada de proteção para a grande Pérgamo. Então ali tinha um exército bem armado para proteger e impedir que invasores pudessem chegar à grande capital Pérgamo ali da Ásia Menor. Então a indústria metalúrgica trabalhava ali em prol de fabricar armamentos, armaduras para os soldados, para o exército que ali guardava ali uma possível invasão em Pérgamo. Tiatira era das 7 cidades da Ásia com a menor importância, como já disse, sem importância política, sem importância religiosa, mas tinha uma certa importância comercial. Ela tinha poucos templos, não era um lugar onde o imperador fosse muito cultuado, nem tampouco o Estado romano. Não era um lugar onde o imperador fosse muito cultuado. Também não tinha muitos judeus em Tiatira. Isso é importante a gente deixar aqui frisado para perturbar a igreja. A cidade merece alguns destaques por causa da sua cooperativa, né? Ali tinha uma grande cooperativa, ou melhor dizendo, um sindicato de comércio muito bem organizado, chamado de guildas, da quais sabemos muitas coisas por meio de inscrições. Então, nós temos aí muitos relatos aí, muitos documentos deixados falando ali dessa organização sindical ali naquela região, né?
Uma dessas cooperativas comerciais era de vestimentas de púrpura. E é provável que Lídia era uma representante dessa cooperativa. Como eu já disse, a indústria metalúrgica ali tinha uma grande importância na cidade para manter bem armado o seu exército. Agora, o grande problema ali da cidade de Tiatira é que para você se tornar um comerciante, você precisava estar envolvido nas guildas, nesses sindicatos. Você precisava ali se filiar a esses sindicatos. Ora, esses sindicatos, eles promoviam, cada um deles tinha ali o seu padroeiro. E para poder participar deste comércio, você precisava se filiar ao sindicato. E não somente isso, mas você tinha que participar ali das festas que eram promovidas. Então, alguns cristãos ali da cidade de Tiatira ficavam numa situação bem difícil, porque elas tinham que participar das festas, e nessas festas eles comiam, eles bebiam, e ali também praticavam orgias religiosas, né? A orgia, a prostituição está muito ligada ali às práticas religiosas naquela época. Então, você imagina um cristão ali dizendo que não teria problema nenhum participar daquela festa, mas logo mais à frente, aquelas festas se transformavam em terríveis orgias, né? Prostituição religiosa, algo que era bastante comumente naquela época. Então, é muito difícil e é importante a gente falar aqui que quem não estava participando destas guildas, você não tinha espaço para ser vendedor. E agora, o que fazer com tal situação? Você precisa vender, você precisa comercializar o seu produto, mas você não tem espaço. Mas para você ter espaço, você tem que participar desse sindicato e participar das festas de licenciosidade, de promiscuidade, de prostituição. Então, Cristo escreve para esta igreja dentro desse contexto. E nós vamos aqui trabalhar versículo por versículo. Então, a partir do versículo 18, né, Cristo ali, ele descreve ao anjo da igreja de Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Ora, é interessante a gente dizer aqui que aqui é a primeira vez no livro de Apocalipse que se reporta a Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Nós não sabemos assim dizer qual foi o tamanho da importância de Cristo frisar desta forma, mas nós sabemos que aqui é a única vez que ele é chamado de Filho de Deus. Ele é chamado Deus, ele é chamado de Pai de Cristo. Isso aí, nós temos algumas referências aqui em Apocalipse, como Apocalipse 1:6, 2:27, 3:5, versículo 21, e o capítulo 14, versículo 1, e Apocalipse 21:7. Deus é chamado de Pai dos crentes. O título talvez anuncia o Salmo de número 2, que é citado no versículo 27. Então vamos lá. Por que olhos como chama de fogo? Como foi passado naquela pequena síntese, os olhos de fogo brilham, mas também nós temos uma alusão aqui
no próprio Apocalipse capítulo 1, que o Cristo tinha ali os olhos como chama de fogo. Mas é interessante que o que brilhava lá, mesmo não tendo templos suntuosos, grandiosos, era conhecido como o deus Apolo. E o deus Apolo era o deus Sol, né? O Sol brilha, o Sol irradia. E Cristo, ele tinha os olhos ali, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e isso daí traz para nós uma conotação, um sentido aí de olhos que olha profundamente, né? Olhos que julga, olhos que penetra dentro de nós. Os seus pés é semelhante ao bronze polido, também nos dá a ideia aí do seu poder, da sua autoridade, assim como o exército ali da cidade de Tiatira. Tinha ali uma certa importância por causa dos seus soldados. E aqui, o grande soldado, o único que tem todo o poder, Jesus Cristo, se apresenta à igreja de Tiatira. Agora Cristo diz, conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha só. Então, Cristo aqui, ele é enfático, como em todas as outras igrejas. Eu conheço as tuas obras, tá certo? E aqui eu vou frisar 5 delas. Eu acho interessante porque Cristo frisa aqui 5 características boas da igreja de Tiatira, né? A igreja de Tiatira, ela tinha amor, o agapem. Está se referindo no sentido vertical, ou seja, a igreja amava a Cristo no seu relacionamento vertical. Mas também ele tinha o amor no sentido horizontal. Os cristãos ali da igreja amavam o seu próximo. Eles faziam para o seu próximo, né? Ali tinha um orfanato, como nós lemos, né? Havia um certo cuidado ali para com o próximo na igreja de Tiatira. E aí Cristo continua, ele continua dizendo, ele continua falando. Porque nós observamos aqui um verdadeiro contraste da igreja de Tiatira com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava deixando o seu primeiro amor, esfriando no amor. E aqui, a igreja de Tiatira não tinha um amor aquecido dentro do seu coração. Conheço o teu serviço, diaconia, né? A palavra diaconia é serviço. No Novo Testamento, essa palavra ela é encontrada 33 vezes. Isto traz consigo a conotação realmente literal de servir à mesa. A posição preferida é de um seguidor de Cristo. Ou seja, aquele que presta serviço é aquele que é seguidor de Cristo e serve aos outros. Porque quem serve aos outros serve ao próprio Deus. Então, resulta numa comunhão mútua aí. Eu conheço a tua fé. Está relacionado tanto à fé salvífica, quanto à esperançosa, aquela que aguarda com toda certeza a concretização das promessas individuais e coletiva para a sua igreja. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas tinham fé ali em Cristo Jesus, e elas também, para a sua salvação, e elas também tinham fé
nas promessas individuais ou coletivas para a igreja. Eles eram esperançosos e guardavam isso com todas as suas forças. Outra coisa, quarto, paciência, ou também, como eu já falei, perseverança, que é o hipomoné. Hipomoné é muita resistência. É a exigência básica para todo cristão, assim como os efésios. Eles eram perseverantes. E aqui nós encontramos um tríplice pilar de sustentação de um crente em Cristo Jesus. Quando o crente, a igreja está em Cristo Jesus, ela precisa ter, no mínimo, amor, fé e perseverança. Mas desses três, o que prevalece mesmo é o amor, como está lá em 2 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Sem amor não tem como, porque na eternidade o que vai prevalecer é o amor. Porque as outras coisas já se findaram, já foram estabelecidas e não precisa de mais nada. A única coisa que precisa é permanecer no amor. E quinto e último elogio de Cristo ali, à igreja de Tiatira, é que as suas obras são maiores que a primeira, ou seja, crescimento na obra de Deus. O crescimento demonstra desenvolvimento, aprimoramento, e isto não é salvífico, mas sim é o real resultado do cristão que está salvo. Ou seja, não é por fazer as coisas e cada vez fazer mais e mais e mais e mais que nós vamos nos salvar. Isso aqui é importante a gente compreender aqui neste texto. Porém, quando uma pessoa ela está tranquila na sua posição salvadora, na sua posição descansando em Cristo Jesus, ela é uma pessoa ativa. Parece ser até um pouco contraditório, porque eu digo aqui, descansa no Senhor, mas ativo na obra de Deus. Quando eu digo descanso, é que ela está tranquila. Ela está tranquila, mas ela está trabalhando para o Senhor Jesus. E isso precisa ser demonstrado, precisa ser demonstrada essa evolução dia após dia. É o crescimento na obra de Deus. Ontem eu fazia um pouco, hoje eu quero fazer um pouco mais. Hoje eu consegui fazer um pouco mais na obra do Senhor Jesus. Então, isso é extremamente importante a gente comentar aqui. Então, foram 5 elogios aqui à igreja de Tiatira. E uma igreja pequena. Uma igreja muito pequena. E agora vem aquela adversativa, né, que eu sempre comento, né? Quando tudo vai bem, tem ali um porém. Entretanto, mas, né? Tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ora, como eu disse, quando tudo estava perfeito, estava sendo passado ali no crivo do Senhor, aquilo que põe-nos à prova na nossa conduta cristã, aquilo que está dentro das suas prerrogativas, dos seus ensinamentos. Ali Deus, o Senhor Jesus, ele, como ele é seletivo, ele sempre instrui a sua igreja.
e ele sempre está pronto ali para poder orientar o curso da caminhada. E ali ele diz assim, ó, vocês toleram Jezabel. Agora complicou. Porque a palavra tolera aqui é a mesma coisa que eu dizer assim, ó, vocês têm paciência com o pecado. O pecado, ele tem que ser combatido. O pecado não é para ser aceito. Mas aqui, a igreja de Tiatira, eles tinham paciência com o pecado. Veja bem que é diferente você ter paciência com o pecador. Tá ok? O pecador nós temos paciência, porque o Senhor é paciente com ele. Né? Paciente com ele e dá tempo para ele se arrepender. Agora, concordar, não apontar, não repreender, não redaguir, não instruir, isto é um erro inaceitável da parte de Cristo. E ele diz, vocês são pacientes com Jezabel, paciente com ela, mas não com ela em si, mas com suas práticas. Tá certo que aqui o nome é um nome próprio, mas aqui está se referindo às práticas pecaminosas dela. É como você ver um membro na igreja ensinando ali os membros coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, conduzindo por um caminho totalmente errado, e ali eu e você estamos vendo e não fazemos absolutamente nada. Mas veja só, quem foi essa mulher? Jezabel. Nascida em Tiro, na cidade portuária ali da Fenícia, seu pai foi Etbaal, era um sacerdote de Astarote e sacrificava a Baal. Ela se tornou esposa do rei Acabe, rei de Israel. Esta Fenícia tombou morta no vale do Armagedon e foi comida pelos cães. Então você vai ali encontrar esse relato em 2 Reis, capítulo 9, no versículo 15, 16, 30, 37 e assim por diante. Essa mulher, ela se diz profetiza. Que se diz? Ela se diz profetiza. Eu quero abrir aqui aspas aqui para fazer um comentário, né? Eu vou colocar aqui uma expressão, megalomania, né? Usar essa expressão, megalomania divina. O que eu quero dizer com megalomania? Eu quero dizer que tem pessoas que se autodivinizam. Elas se acham Deus. Elas acreditam que são Deus. Elas não só se limitam como porta-voz da palavra de Deus, mas elas possuem essa megalomania de se intitular a própria boca de Deus, né? E isso não é diferente. Hoje nós temos aí muitos profetas e muitos pastores que são megalomaníacos. Agora eu vou até dizer desta forma, porque eles saem de si e acreditam que eles são pessoas extremamente especiais, os queridinhos de Deus, os escolhidos, os exclusivos do Senhor. Mas aqui o texto deixa bem claro que se diz profetiza. Então, nós podemos compreender isso se nós formos ler ali em 2 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, a importância que tinha ali a questão de profetizar na igreja, e você verifica aí com mais calma. Então, alguns teólogos, eles defendem que Jezabel é uma doutrina. Não é uma pessoa, é uma doutrina, ou até mesmo uma religião.
e não uma pessoa como do Antigo Testamento é citado aqui, como o prototipo do pecado. Jezabel, ela é o prototipo do pecado. A Jezabel do presente texto trata-se de uma pessoa. Eu acredito nisso. Que ela foi, sim, uma pessoa. E não apenas uma figura ou a personificação do mal. A passagem fala claramente de uma pessoa pelo uso do pronome ela. Então, por isso que eu acredito que seja uma pessoa, não uma doutrina e nenhuma religião. Mas aqui, esta pessoa é chamada de Jezabel, porque Jezabel no Antigo Testamento é o prototipo do pecado. E ele fala, a passagem fala aqui claramente de uma pessoa, como eu disse, pelo uso do pronome ela, e os verbos aqui que nós encontramos: ensinar, enganar, prostituir e comer, dinamiza a forte influência dela na congregação. Tal pessoas eram os servos do Senhor, sendo conduzidos aos sacrifícios e às prostituições. Tá ok? Então, caminhando um pouco mais, aqui no versículo de número 21 diz: e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Ora, a paciência com o pecador é necessário. Agora, a paciência com o pecado, não. Precisamos distinguir isso com toda clareza, né? Não podemos misturar essas duas coisas. Nós não podemos concordar que elas vivam juntas. Nós ali aceitamos o pecador, porque nós sabemos que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Cristo aqui no texto, ele diz: eu dei tempo, eu fui paciente. Eu dei tempo para você se arrepender, mas você não se arrependeu. Você não se arrependeu. É bem interessante como Deus ele é grande em misericórdia, porque nós vemos hoje certas atrocidades, certas barbárias neste mundo presente, e algumas pessoas dizem assim: cadê Deus que não está vendo todas essas coisas? E aí eu entendo de uma forma muito diferente. Deus, ele está dando tempo para o pecador se arrepender. Cristo está dando tempo, a sua benevolência, a sua misericórdia é tão grande que já era para muitos aqui na terra já serem totalmente consumidos, destruídos, mortos, sentenciados. Mas Cristo é amor. E Cristo, no seu grande amor, ele ainda tem um tempo determinado para os pecadores. Dê-lhe tempo. E você não se arrependeu. Tá certo? Um Deus de paciência é um Deus misericordioso, mas que não anula o seu juízo. E amor sempre estão alinhados ao seu caráter. Então, amor e justiça estão juntas. São indissociáveis, né? Não tem como se dissolver. Está unido. O amor de Cristo, ele está aqui na terra, mas também a sua justiça. E está extremamente alinhado com o seu caráter. Mas ela não se arrependeu. E aí Cristo prossegue. Vamos lá.
Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. É bem engraçado aqui, porque Jezabel, ela induzia a prostituição, o povo de Israel, ela conduzia o povo de Israel ali à prostituição, e ali o próprio Cristo falou assim, olha, aonde você conduz, para onde você desvirtua o povo? Você não leva para o seu leito, o leito maculado, manchado de prostituição? Pois é ali mesmo onde eu vou te colocar. É ali mesmo aonde vai haver o meu juízo sobre a sua vida. Vou te colocar num leito e você vai ficar ali doente, porque essa expressão aí de porém tu numa cama, num leito, significa doença, a pessoa ficar ali prostrada de cama até o fim de sua vida. E também sobre os que adulteram, ele virá grande tribulação, se não se arrependerem. Ou seja, lá ele já deu o tempo determinado para Jezabel. Jezabel não se arrependeu. E aqui ele diz, olha, eu também estou dando tempo para seus seguidores, para que eles se arrependam das suas obras. Então, observe aqui esta expressão que eu acho bastante interessante, e Cristo aqui ele continua falando de juízo, né? Ele continua falando de juízo aqui no versículo 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, eu sou aquele que sonda os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ora, eu vou colocar vocês, eu ferirei de morte, e eu também irei cobrar dos seus seguidores. E eu sou aquele que sondo os corações, que sondo os rins, em algumas traduções. Sondo os rins e os corações, e darei a recompensa segundo a vossa obra. Eu quero aqui me deter um pouco de tempo para poder falar sobre rim e coração. De acordo com a forma que ele foi apresentado, né? Nesta carta, Cristo foi apresentado como Filho de Deus, e ele será reconhecido pelo seu discernimento e julgamento. O salmista Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, ele orava da seguinte forma: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmos 39, 23, parte A. O apóstolo Paulo, ele também declara: aquele que examina os corações, sabe. Romanos 8, 27. Ele é o que prescruta o meu e o seu coração. Então nós vamos analisar aqui 2 pontos focais no versículo: o rim e o coração. Os rins, no original grego, é conhecido como néfrons. E aí que vem a palavra nefrologia, né? Que é uma área aí da medicina que estuda os rins. Os hebreus e até os escritores sagrados pensavam que os rins seriam a sede das emoções e dos afetos. Depois você olha aí Jeremias 12, versículo 2.
Agora, por que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, falando bastante de rim, como se rim fosse a sede das nossas emoções, dos nossos afetos? Simplesmente porque o rim, ele é um órgão que está escondido, e muito bem escondido, no nosso corpo. O rim, ele tem uma capa de gordura muito grossa. E o rim, ele é bem protegido. Então, ele fica ali bem guardado. Sem querer entrar na parte da ciência, também nós entendemos que o rim é o que filtra o sangue. O que traz os nutrientes, o que limpa o sangue e permite que os nutrientes corram e circulam por todo o corpo humano. Agora, o acesso aos rins é muito difícil. É muito difícil. Está lá no recôndito, bem guardado, bem escondido dentro de nós. E assim é o nosso Deus. Ele é um Deus que prescruta o nosso interior. E Ele sabe o que há dentro de mim. E Ele sabe o que há dentro de você. Por isso que os judeus chegaram a utilizar esta palavra, né? No texto também denota uma sondagem, lógico, como eu estou falando aqui, cuidadosa, da ideia de seguir os passos com a ação. A pessoa está fazendo as coisas erradas, mas Deus está prescrutando, né? E ele está vendo a ação resultante, mesmo que essa ação resultante não seja naquele momento, mas Ele está prescrutando. Causada por aquilo que foi descoberto. Ou seja, Deus, Ele vê todas as coisas. Muito provavelmente, nela envolve a memória também, que diz lá em Jeremias 11, 20, onde Deus é visto como aquele que testa. Ele testa. Ele está provando, né, as nossas atitudes. E Ele determina a natureza verdadeira. Ou seja, que tipo de coração, que tipo de sentimento, que tipo de mente nós temos, que tipo de mente a igreja tem na presença do Senhor. Uma figura retórica, ela demonstra que os juízos que se seguirão, pois serão justos e completos, por causa realmente desse poder de Jesus Cristo, de sondar o nosso interior. E agora, para falar dos corações, analisando aqui as escrituras, não só as escrituras, como a própria ciência também, a ciência diz que o coração é o centro. É um órgão que fica no centro e cuida de tudo. Porque o coração, ele bombeia o sangue para todo o corpo. Este vocábulo, ele é encontrado 820 vezes em toda a Bíblia. A palavra coração. E ela vem de uma raiz hebraica que é conhecida como lev ou levav. É bem possível, tá ok? Aqui eu não estou dando certeza, mas os estudiosos aí, os linguistas, entendem que é bem provável que esta palavra, a raiz dessa palavra no hebraico, significa centro, o centro de todas as coisas. Então, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos aí vários sentidos aí, né? Às vezes é apenas um órgão físico do corpo humano. As referências aos órgãos físicos assim são chamados, são poucos e de modo algum específico. Dentre os mais claros nós encontramos ali em 1 Samuel 25:37.
Mas a verdade é que dentro da ciência nós podemos dizer que o nosso coração, ele pesa em média, ele tem uma massa corpórea de 250 gramas e não é maior do que um punho fechado do seu possuidor. Ela bate 100 mil vezes por dia. Olha só, o seu coração, o meu coração, bate 100 mil vezes por dia e ela é capaz, em toda a vida do ser humano, encher 13 milhões de barris. Eu não sei agora aqui dizer quantos litros cabe num barril. Mas vamos dizer assim, que seja 200 litros, se eu não me engano. Você multiplica 200 mil por 13 milhões barris. Ora, eu nunca vi uma máquina tão perfeita, criada por Deus. Somente Deus pode criar. Eu nunca vi um carro andar 13 milhões de quilômetros, vamos dizer assim, dizendo que o motor do carro seria o coração daquele veículo. Né? Nós temos hoje uma tecnologia bastante avançada e nós sabemos que o carro, quando tendo o seu devido cuidado, fazendo as suas preventivas, ele vai andar muito. Mas chega um momento que o coração dele precisa abrir, precisa recuperar as válvulas, precisa ali passar retífica no cabeçote. Quem mexe com mecânica entende isso que eu estou falando. Mas muitas das vezes o coração do homem, ele enche 13 milhões de barris sem uma intervenção humana. E muitas das vezes, quando precisa de uma intervenção humana, é porque a pessoa teve uma vida desregrada, às vezes fumou, não fez exercício físico, né? E então o coração começa a falhar. Mas essa máquina, ela é perfeita. E foi criado pelo o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. O homem não é capaz. No contexto teológico, ainda não criou, no contexto teológico, pode também significar, o coração ele significa a mente. Então lá em Êxodo 35, Deuteronômio 29, 4, tá certo? Então vamos caminhar, porque eu disse que é a maior carta. E no versículo 24 diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão aí em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Agora, apertou um pouquinho mais, né? A todos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, tinha ali uns membros daquela igreja que eram fiéis. Os membros que foram elogiados lá. Eles foram elogiados lá, né? Tinha amor, tinha fé, tinha perseverança, o serviço, as suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Então tinha ali homens e mulheres que faziam realmente a vontade de Deus. E ele diz aí, olha, aos restantes, a todos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, que dizem as profundezas de Satanás. Eu estava buscando o sentido desta palavra, né? Profundezas de Satanás. E as seitas gnósticas, ela tinha o hábito de ensinar da seguinte forma: olha, para nós alcançarmos as profundezas de Deus, nós precisamos também conhecer as profundezas de Satanás.
se nós não experimentarmos as coisas obscuras de Satanás, como poderemos vencê-las? Então, o que eu posso dizer aqui, que existia ali, dentro da igreja, uma pessoa que tinha esse discurso. Olha, não tem problema. Vocês precisam se sustentarem. Vocês precisam participar desses sindicatos. Vocês são comerciantes. Vocês não vão sobreviver sem trabalho. Olha, sabe de uma coisa? Se vocês não conhecerem as profundezas de Satanás, não tem como vocês conhecerem os mistérios de Deus. E ali, provavelmente, fazia-se até uma comparação, quando as epístolas falam sobre os mistérios de Deus. Porque o que é mistério? Mistério é aquilo que é revelado em partes, sim, e em partes não. Mas se vocês querem as profundezas de Deus, vocês precisam mergulhar neste pecado. Olha só, a mentalidade e a sedução de Jezabel. Ela fazia desta forma. Entendeu? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 2,10, fala sobre os mistérios de Deus. Romano 11,33 fala. Efésios 4,18 fala dos mistérios. E isso não quer dizer que nós vamos conhecer todos esses mistérios aqui na vida, na terra, na vida terrena. Eu acredito particularmente que em parte nos é revelada e em parte será revelada. A outra parte será revelada no porvir. E ali ela vinha com essa argumentação aí esdrúxula, né? Para poder persuadir ali e sabe aquela desculpinha para a pessoa permanecer no seu erro? É o que Jezabel fazia ali na igreja. É muito provável que ela usa isso para poder persuadir os servos do Senhor. E aí Jesus diz, eu não vou colocar mais nenhuma carga sobre vocês. Não tem mais nada, só tem a minha palavra. Eu só tenho a minha palavra. Ela está colocando isso daí, mas eu não vou colocar nada sobre vocês. Só basta vocês fazerem a minha vontade. Façam aquilo que vocês sabem fazer. Não precisa de mais nada. Não há necessidade de mais nada. Não tem que reinventar a roda, vamos dizer assim. Você não precisa reinventar a roda, não. Faz aquilo que precisa fazer. Cristo estava sendo bem enfático, bem determinante nas suas palavras, bem claro nas suas colocações. E aí, dando sequência, versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Olha só, dando mais sustentação ao que eu estou falando. Guarda isso daí que vocês têm. Vocês têm que guardar. Guarde a minha palavra. Guarde os meus mandamentos. Guarde a fé. Guarde o amor. Guarde o serviço que vocês têm. Não se contaminem. E aí, como diz lá em Salmos 119, né, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Versículo 26. E ao que vencer, e guardar, permanecer, reter, manter até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A promessa é para ao que vencer. A promessa não é para aquele que não guarda, mas é para aquele que guarda. O que guarda é o que vai vencer. O vitorioso que não aceita o ensino da profetisa falsa,
deve guardar as próprias obras de Cristo, isto é, seus mandamentos. E aí ele acrescenta, Cristo acrescenta, ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E eu entendo aqui que o próprio Cristo aqui, ele está enfatizando aquilo que foi falado lá em Apocalipse 1:6, que diz que ele nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. Está lá. A ele glória, poder, para tudo sempre. Amém. Os santos são um reino que tem Cristo por rei. Cristo prometeu aos seus discípulos que eles herdariam a terra. Mateus 5:5. Na afirmação de Paulo, lá em 1 Coríntios 6:2, parte A, ele diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Vamos para o versículo 27. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aqui nós temos um texto que faz alusão ali a Salmos 2, Salmos número 2, verso 9, né? Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro. O vencedor, ele recebe a promessa de que participará das funções do próprio Messias. Ou seja, Cristo, ele vai governar esta terra. Nós estamos falando aqui num período escatológico, né? Nós não vamos entrar detidamente, detalhadamente, mas aqui está se referindo à segunda vinda de Cristo. Tá ok? Esta frase é repetida ainda na visão de Cristo. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, lá em Apocalipse 19, no versículo 15. Vem o cavaleiro alado sobre o seu cavalo branco. E atrás deste cavaleiro, quem é que vem? A sua igreja. A igreja do Senhor vem com o cavaleiro. Então, aqui afirma, reitera, ratifica e bate o carimbo, como dizem, né? A promessa de Cristo, de que todos nós estaremos e seremos efetivos no reino de Deus. Mas para isso, ele vai ter que penalizar os poderes hostis e recalcitrantes deste tempo presente. Ele vai precisar. A nova época, ela não pode ser apresentada como a velha época. Tem que ceder o lugar. A época caída é pecadora, com os seus exércitos rebeldes. De algum modo que a Escritura não esclarece, os seguidores do Messias deverão participar do triunfo sobre as nações hostis. Olha só, que promessa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Não dá para ter palavras sobre esta promessa. E ali ele dá mais sequência, ele diz assim, ó, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Era bem conhecido ali que toda manhã as pessoas conseguiam ver o brilho do planeta Vênus. E eles entendiam que aquela era a estrela da manhã. Não acredito isso porque que o seu sentido realmente denotativo, né, vamos dizer, seja esse, porque não creio que Deus vai nos dar o planeta Vênus. Mas ainda mais absurdamente, alguns entendem que a estrela da manhã é o próprio Lúcifer. Olha só,
Está lá em Isaías 14, 12, fala sobre isso. Depois você lê aí em casa. A estrela da manhã pode se referir, e aqui também eu acredito que pode ser uma possibilidade, ao que o profeta Daniel diz ali no capítulo 12, no versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Se este for o caso, então aqui, esta é uma promessa da glória que será conferida ao vencedor, a mim e a você. Este brilho. Agora, a quarta forma de entender, e que eu acredito mais nela, que a estrela da manhã é a presença do Cristo exaltado na minha vida e na sua vida. Pois é assim que ele mesmo se identifica lá em Apocalipse 22, 16. Ele diz que ele é a estrela da manhã. E o Cristo que vai estar, que vai ser dado plenamente, que nós vamos estar juntamente com ele na eternidade, é o Cristo glorificado. É o Cristo exaltado. Assim também como nós seremos. E aí, o apóstolo João, ele conclui esta carta, como ele fala ali também para todas as outras. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria que, como ela é repetida em todas as cartas, eu queria que fosse como um som altissonante, que ficasse batendo e martelando dentro da minha cabeça e da sua cabeça. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Eu preciso ouvir o Espírito Santo de Deus. A convocação é para toda a igreja. É um brado do próprio Cristo. É para mim, é para você. É para todos nós. Todos nós precisamos dar ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Não vamos ser tolerantes ao pecado. Não vamos permitir que o pecado venha encobrir a igreja do Senhor. Assim como a igreja, dentro de uma interpretação histórica, eu mencionei aqui, que foi um período que o povo não lia as Sagradas Escrituras, que foi ali por volta de 500 e pouco, se eu não me engano, até 1500, está lá no início, lá, eu relatei, né? Durante 1000 anos foi conhecido como o período de trevas, onde houve aí uma hegemonia, uma junção do império com a igreja, o Estado e a igreja se uniram, e ali as determinações do Estado que prevalecia, e ali as Sagradas Escrituras foi escondida das pessoas. As pessoas não liam mais a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para que você permaneça na palavra. Ela é a sua bússola, ela é a minha bússola. Que Deus nos oriente todos os dias das nossas vidas. Eu quero orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, porque Tu deixaste esta orientação não somente para a igreja de Tiatira, mas para todos nós também neste tempo presente. Senhor, que cada coração, que cada vida, Senhor, que cada ouvido possa estar aberto
para ouvir a tua palavra, compreender as sagradas escrituras e guardá-la no coração. Permanecer fiel, Senhor, até o fim. Porque essa é a tua vontade. Porque esse é o teu desejo, Senhor, para cada um de nós. Senhor, abençoa os teus servos. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo e dê forças para cada um, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração, um forte abraço e que Deus lhe